Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aqui está. 19 e 20 nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Podemos meditar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e a Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra faz gerar aquilo que precisa nascer. A Tua palavra faz acontecer aquilo que é o Teu propósito. A Tua palavra faz milagres acontecer, faz curas serem geradas. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa por si, Senhor, e eu creio no poder dela sobre a Tua casa. Por isso pedimos a Ti, Senhor, vem manifestando, Senhor Deus, o poder da Tua santa palavra. Vem, Senhor Deus, se revelando através, ó Deus, da Tua santa palavra. Que possamos, Senhor Deus, ó Pai, receber mais e mais de Ti, Senhor Deus, nesta noite. Senhor, dá uma palavra de alinhamento, uma palavra de direcionamento, uma palavra que possamos, ó Deus, receber de Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos estar, ó Deus, profetizando sobre esse mês de outubro, que seja um mês alinhado com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Estamos numa noite de primícia, Senhor, e eu Te louvo por essa oportunidade, ó Pai. Pai, abençoa, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor. Sê conosco, ó Pai, eu Te peço, ó Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de fluir no meio de nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Se sente dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui com uma palavra do profeta Isaías, uma palavra bastante conhecida, e até na semana passada, um dos textos que nós tomamos como base para a ministração da palavra do Senhor. Mas hoje eu quero trazer ela de uma forma sólida, de uma forma isolada, de uma forma contextual daquilo que Isaías queria passar a respeito daquilo que era a vontade de Deus para as nossas vidas. Interessante que aqui Isaías está dando direcionamento, dizendo de uma coisa chamada vontade. Porque Isaías linka claramente aqui, se quiserdes, diga comigo, se quiserdes. Diga para alguém assim, se você quiser. Diga de novo, se você quiser. Isaías está dizendo que a bênção de Deus está atrelada à nossa vontade, à nossa escolha. Se você olhar no versículo 20, diz se você recusar. Então, o versículo 1 ligado ao outro diz respeito à nossa vontade de querer ou não estar no centro da vontade de Deus. É importante entender que quando olhamos para esse texto, nós vemos Deus se posicionando de uma forma tão linda, deixando algumas coisas à nossa escolha. Quando eu volto um pouco para trás, eu entendo Deus dizendo assim que Ele já escreveu a nossa história em um livro, mas depende de nossa escolha querer ou não essa vontade para nós. Quando Deus fala a respeito de escolha, algumas pessoas ficam com o coração apertado porque, mas e a vontade perfeita de Deus ou a soberania de Deus com respeito à escolha? Como fica? Deus é soberano, se Ele é soberano, Ele escolhe todas as coisas. E algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que Deus é tão soberano, mas tão soberano, que Ele permite ao homem ter escolha sem ferir a soberania dEle. É uma escolha dEle. E muitas vezes nós, como seres humanos, queremos ditar qual é a forma da soberania de Deus. Mas a forma da soberania de Deus é tão grande que Ele diz assim, se você quiser, você pode. Mas se você não quiser, a escolha é sua de querer ou não. Quando, por exemplo, nós falamos sobre predestinação, a Bíblia fala em Romanos, dizendo assim, e o que antes viu,
O que antes entendeu, também predestinou. O que quer dizer, Deus antes de todas as coisas conhece as coisas, mas Ele predestina pessoas, aleluia, para entender a sua vontade. E a vontade dEle está na escolha de querermos ou não andarmos segundo a vontade dEle. Todas as vezes que Deus fala de predestinação, Ele fala no plural, ou seja, a igreja tem um destino. Escolher fazer parte do corpo de Cristo, parte da igreja, é algo pessoal. Eu posso ou não escolher fazer parte do corpo de Cristo. E aqui, nesse texto, Isaías, antes de iniciar todos os 66 capítulos, Deus dá uma direção a ele. Ele diz assim: olha, para nós experimentarmos o que é bom de Deus, para experimentarmos o que Deus tem na nossa vida de agradável, nós temos que aceitar a vontade dEle e andar segundo aquilo que Ele nos direciona. Mas isso é uma escolha. Eu posso escolher também não andar segundo a vontade de Deus. Eu posso escolher andar segundo as minhas próprias vontades. Eu posso escolher andar segundo aquilo que eu acho melhor para a minha vida. E é interessante que muitas das vezes nós tomamos direções na nossa vida e depois nós corremos atrás de Deus para que Deus ajuste o curso, direcione novamente a nossa vida para aquilo que é a vontade dEle. Porque se nós entendemos isso, entendemos o que Tiago diz na sua palavra, nós vamos entender que sempre nós devemos procurar orar, buscar direcionamento, buscar em Deus o que é a vontade dEle antes de tomar alguma decisão. Só que muitas vezes nós vivemos num país ou num mundo muito ansioso. Inclusive alguns psicólogos, grandes nomes da psicologia, dizem que a ansiedade é o grande mal desse século, que leva pessoas à depressão. E essa ansiedade faz com que a gente tome direcionamento, posicionamento, sem antes consultar a vontade de Deus. E é importante entender, Deus responde no tempo dEle, na vontade dEle. Deus não responde quando queremos, da forma que queremos. Nós tentamos muitas das vezes criar uma forma em que Deus trabalhe da forma que nós achamos melhor para nós. Nós criamos um pensamento, criamos um Deus que tem que responder no tempo que a gente acha, que tem que fazer da forma que a gente acha, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. E é interessante que o apóstolo Paulo fala que a forma de Deus trabalhar, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Se você quer viver algo perfeito, algo bom e algo agradável, isso significa estar na vontade de Deus, no centro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Isaías está direcionando nós nesse ponto, dizer assim: há sim uma forma de viver coisas boas de Deus, há sim uma forma de viver coisas grandes de Deus, há sim uma forma de gozar da plenitude de Deus, mas para isso é importante desejarmos aquilo que Deus tem para nós, desejarmos a vontade de Deus para nós, desejarmos a direção de Deus para nós, e não a nossa direção, o nosso querer, mas o querer de Deus para nós. E eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. O querer de Deus para a sua vida é sucesso. O querer de Deus para a sua vida é coisa boa. O querer de Deus na sua vida é uma família feliz. O querer de Deus para a sua vida é a cura. O querer de Deus para a sua vida é saúde. O querer de Deus para a sua vida são coisas que você ainda não viveu, porque Ele tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para você viver em Cristo Jesus. Diga comigo assim: eu vou viver a plenitude de Deus, porque Ele tem a sua plenitude. E quando eu entendo isso, eu começo a poder escrever algumas coisas. Primeiro, alinhamento de vontade. Diga comigo: alinhamento de vontade. Diga comigo assim: eu quero muito. Diga: eu desejo muito. Muitas coisas, mas eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Olha que interessante. A gente tem o costume de desejar, de querer. E não é errado. Só que a base para que a gente receba coisas grandes de Deus é nós entendermos que nós temos que alinhar a nossa vontade com o reino espiritual. Tem um versículo que eu não canso de falar nesse palco, nesse púlpito, que é: Deus tem preparado para você coisas grandes nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Uma coisa que eu não canso de ensinar à igreja é que Deus faz primeiro no espiritual e depois Ele traz para o natural. O que eu quero dizer com isso sempre? É dizer que o alinhamento nosso está aqui, não aqui. Nós não podemos tentar alinhar a nossa vontade com o que acontece aqui. Porque muitas vezes nós alinhamos a nossa vontade, o nosso querer com aquilo que acontece na vida de outras pessoas. E muitas das vezes nós alinhamos a nossa vontade com aquilo que acontece na vida de ímpio. De pessoas que não temem a Deus. E a palavra de Deus é muito clara, nós temos que alinhar a nossa vontade com aquilo que Ele tem para nós, não com aquilo que a gente acha que é melhor para nós. Nós temos que alinhar a nossa vontade com aquilo que Deus tem de direcionamento. E isso é importante entender que nós só conseguimos isso buscando a vontade dEle, buscando a presença dEle, buscando intimidade com Deus para podermos discernir o que é que Deus tem para nós. Pastor, mas como é que eu consigo entender o que Deus tem para nós? Lendo a Bíblia, buscando a palavra dEle. A palavra dEle traz toda a direção que nós precisamos. Se tem uma coisa maravilhosa é que a Bíblia ela nunca fica desatualizada. Diga comigo, a Bíblia não desatualiza. Diga para o teu irmão assim, a Bíblia está atualizada. Interessante que eu vejo, a ciência muitas vezes descobre coisas novas. E quando a ciência descobre algo novo, a gente vai entender que estava na Bíblia já há muito tempo escrito. A gente vê que a psicologia descobre coisas novas. Mas quando a gente vê que a psicologia descobriu alguma coisa nova, a gente vai olhar, estava na Bíblia há muito tempo. Se tivesse lido ela, já tinha descoberto há muito tempo antes. Porque a Bíblia encerrou-se a sua escrita aproximadamente 2000 anos atrás. 1950 anos atrás. Ou seja, já está escrito tanta coisa. E a gente muitas vezes não busca esse alinhamento com a palavra. Não buscamos esse direcionamento do que Deus tem para nós. Ei, deixa eu dizer algo para você. Almeje coisas grandes, mas alinhe elas com a vontade de Deus. Almeje coisas maravilhosas, porque o teu Deus não é um Deus pequeno. E eu sempre digo algo para você, sonhar com coisas pequenas e sonhar com coisas grandes dá o mesmo trabalho. Então já sonhe com coisas grandes. Sonhe com, projete coisas grandes. Sonhe coisas maravilhosas, mas sempre traga ela para a vontade de Deus. Sempre traga essas coisas para o centro da vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para a sua vida é isso. E se é isso, qual é o caminho melhor para chegar lá? Não tente antecipar coisas. Não tente permitir que as circunstâncias façam com que você antecipe as coisas. Ei, traga alinhamento com a vontade dEle. E o alinhamento não pode ser pautado por duas coisas. Não pode ser pautado por aquilo que está acontecendo lá fora, por aquilo que você acha que aquilo que a pessoa fez foi melhor, ou também por aquilo que a sua situação causa em você. A crise, a dificuldade às vezes vem, bate, e por conta disso a gente fala assim, eu tenho que tomar uma decisão, eu vou fazer algo. E a gente às vezes não busca aquilo que Deus tem, fazemos algo sem direcionamento e aí quebramos a cara. E sabe o que acontece quando a gente quebra a cara aqui? A gente acaba voltando lá atrás de novo. E a gente descobre que todo esse tempo percorrido foi um tempo perdido. Que a gente vai ter que percorrer de novo. Mas agora alinhado com a vontade de Deus. As dificuldades não podem narrar a sua história. Diga para alguém assim, não deixe a dificuldade narrar a tua história. Eu me lembro, não muito tempo atrás, nós passamos uma crise financeira, forte, irmãos. Pastor é expert em passar crise financeira, né, pastor Ulisses? Parece que Deus, né, pastor Bruno? Parece que Deus trabalha com a gente, né, pastor Marcelo? Faz parte da nossa história, né? E aí passamos uma crise. E no meio da crise eu lembro que Sibeli falou assim, tem uma ideia. Eu falei, vamos embora do Brasil. Vamos para os Estados Unidos. Você tem tanto amigo lá. Eu olhei para ela, pensei e falei para ela assim, se for a vontade de Deus, a gente vai. Mas se não for a vontade de Deus, imagine passar a crise que eu estou passando aqui lá. Aqui eu tenho família, tenho amigos, tenho pessoas próximas. Conheço como funciona o sistema de saúde do Brasil.
Eu sei aonde eu posso buscar socorro. Mas imagine estar num país distante, com filhos, uma família, e você levar a crise, porque tem coisas que você vai ter que aprender com Deus, que aonde você for, você vai aprender. E eu disse assim, não vamos. Ela falou, mas fulano, olha só fulano. Eu falei, mas olha ciclano que voltou de lá quebrado. Tem um contraponto. Tem um contraponto, a gente às vezes quer fugir, não pode fugir, irmãos. Diga para o seu irmão assim, não fuja da crise. Diga, a melhor coisa é enfrentá-la buscando direção de Deus. É a melhor coisa. E aí, ela falou assim, mas qual vai ser a solução? Eu falei, não sei. Porque tem hora, irmãos, que a gente não tem solução nenhuma para tomar. A gente não tem direção nenhuma para tomar. E sabe por quê? Deus esgota tudo para que a gente só tenha uma direção para tomar. Buscar Ele. Buscar a intervenção de Deus. Buscar a vontade de Deus. E é interessante, nós não fomos, e era uma época do evento chamado Expo Cristã. Logo já estava na virada do mês, e a gente foi para a Expo Cristã. Fomos para lá, eu estava ministrando sempre numa igreja, dando cobertura para alguns pastores, de direcionamento, mas isso não rendia nada financeiramente. Aí fomos para essa feira, chegando na feira, nós fomos para um café de pastores, e assim, foi uma benção estar ali sendo ministrado para os pastores. Quando nós fomos circular na feira, lá tinha um stand de uma faculdade americana. Eu falei, olha que legal, uma faculdade americana no Brasil. Eu fui passando do lado daquele stand, quando passei do lado do stand, o CEO da faculdade, pastor Ivan, quanto tempo? Você não sabe o quanto eu procurei por você. Eu falei, amém, eu estou aqui, você achou? Preciso que você vá no escritório, você precisa participar desse projeto e tal. Foi, conversou, você tem o perfil. Eu falei, amém. Fiquei assustado, porque era uma coisa, né, sem entender muito. Na segunda-feira liguei para ele, não consegui falar com ele. Na terça-feira liguei para ele, não consegui falar com ele. Na quarta-feira não consegui falar com ele. Ele mandei uma mensagem, falei, estou tentando falar com você, não consegui. Se você precisar falar comigo, só me ligar. Chegou a mensagem, ele mandou a mensagem de volta. Consegue vir em São Paulo amanhã? Eu falei, vou. Fui. Me fez uma proposta para ser o gerente geral, o diretor geral da faculdade na América Latina. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos, talvez eu tivesse aprendido a falar inglês, batata grande por mais R$1. E estava no balcão de um McDonald's. Mas Deus tinha um outro propósito. O propósito era levar para um tempo melhor em Deus. E aí deixa eu dizer algo para você, entenda, Deus vai direcionar você, Deus vai trabalhar na sua vida, mas você precisa querer aquilo que Ele quer para você. E querer aquilo que Deus quer para você, muitas vezes não vai ser alinhado com aquilo que você desejava no momento, mas vai te levar para o fim que você espera, é o que a Bíblia diz. Deus fala assim, os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos, mas os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. E se os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, ei, Deus está dizendo assim, eu tenho coisa melhor para você e vou te levar para o fim que você deseja. Diga assim para alguém, diga assim, Deus quer o mesmo fim que você deseja. Mas diga para Ele, mas pelos caminhos dEle. Os caminhos dEle são melhores. São melhores. E aqui eu vejo Ele falando, Isaías assim, se você quiser e ouvir. É importante querer, mas ouvir. Ouvir o que Deus quer para nós. Porque muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos e falamos assim, mas Deus, o que o Senhor quer de verdade? Ei, um dos pontos mais importantes, primeiro ponto é você buscar alinhamento com Deus. Segundo ponto é você buscar intimidade com Deus para poder ouvi-lo. Diga comigo, intimidade nos deixa com facilidade de ouvi-lo. Está entendendo? Temos que buscar mais, ler mais, se aproximar mais, estarmos nos alinhando cada vez mais com Deus.
Isaías está dizendo assim, um ensinamento tremendo assim, para comer o que é bom de Deus, busque a vontade dEle, mas para buscar a vontade dEle, se aproxime dEle, tenha intimidade com Ele. Intimidade com o Pai é algo necessário. Ei, nós vivemos uma geração que hoje não ora mais, uma geração que não busca mais, uma geração que tem dificuldade de buscar a Deus. Uma geração que passa, às vezes, 5 minutos na presença de Deus e acha que é o suficiente. E deixa eu dizer algo para você. Nós devíamos dar o dízimo do nosso tempo a Deus. Deveríamos pegar 24 horas e dar 2 horas e 40 para Deus diariamente. Tirar um tempo em casa, buscar um lugar secreto, para nós lermos, buscarmos, porque aí sim nós começamos a entender espiritualmente e ouvir o que é que Deus tem para nós de verdade. E aí o alinhamento, o direcionamento vai acontecer na sua vida. E deixa eu dizer algo para você que é importante. Tem direcionamento que Deus vai te dar através de uma palavra profética. Tem direcionamento que Deus vai te dar através do conselho com o seu pastor ou com algum líder. Mas tem direcionamento que só Deus pode dar. Você vai encontrar às vezes situações que você chega até o pastor e diz assim: o que o senhor acha, pastor? E o pastor vai dizer assim: Deus sabe. Porque ele não sabe. E se ele não sabe, não adianta ficar perguntando. Isso acontece com o profeta. Vai lá para Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Aí Deus diz para Ezequiel uma palavra: pode reviver esses ossos? Sabe qual foi a resposta de Ezequiel? O senhor que sabe. Eu não sei. Diante de um Deus todo-poderoso, a expectativa de Deus em Ezequiel era que ele dissesse assim: se o senhor quiser pode viver, o senhor pode fazer o que é impossível. Mas Ezequiel preferiu fazer isso, dizer assim: eu não sei, é o senhor que sabe. Tem horas, irmãos, que a gente não tem resposta para coisas que acontecem. Mas tem hora que nós temos que entender: Deus, se não temos resposta, Deus tem a resposta. Se eu não tenho, Deus tem. Se eu não posso, Deus pode, porque Ele é maior do que todas as circunstâncias que podem acontecer na minha vida. Ele é maior do que tudo que eu possa estar passando. Ei, deixa eu dizer algo para você: não há nada grande, nada poderoso, nada grandioso que seja maior do que o teu Deus. Ei, se um vale de ossos secos pode voltar à vida, qualquer circunstância pode ser resolvida. Ei, se é um problema de enfermidade, fique tranquilo, Deus pode mudar. Se é um problema de relacionamento, Deus pode mudar. Se é um problema familiar, Deus pode mudar. Se é um problema financeiro, Deus pode mudar. Se é um problema ministerial, Deus pode levantar você de uma forma tremenda e fazer um milagre que você espera, porque Ele é maior, Ele é poderoso, e o que Ele tem para a sua vida é grande. O que Ele tem para a sua vida é grandioso. Alinhamento, intimidade. Diga comigo: alinhamento. Diga: intimidade. Precisamos ter alinhamento com a vontade de Deus e termos intimidade para ouvirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Um outro ponto que eu vejo aqui interessante é que comereis o bem dessa terra. Em alguns textos, o melhor dessa terra. A palavra hebraica diz respeito àquilo que é melhor de Deus. Diga comigo: aquilo que é melhor de Deus. Cutuque alguém e diga assim: o que Deus tem para você é o que é melhor dele, não do mundo. Sabe o que eu aprendo aqui? Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? Será que eu estou escolhendo aquilo que é melhor de Deus? Ou estou escolhendo alguma coisa que vai me afastar de Deus? Sabe o que Tiago diz? Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. A teu irmão assim: tem como pedir mal. Tem como pedir mal. Mas tem como pedir bem. Pastor, como é que eu vou saber o que é pedir mal, o que é pedir bem? Palavra de Deus.
alinhamento, intimidade, aí eu vou conseguir entender o que é melhor para mim de verdade. Sabe o que é um grande problema que nós temos? Nós, muitas das vezes, queremos coisas que podem fazer mal para nós. Agora diga comigo assim: Deus é bom, mas Ele é Pai. Quem é pai aqui? Faça assim com a mão. Seja sincero. Quantas vezes você deixou seu filho chorando por uma decisão que você disse assim, não vai fazer, porque você sabia que era melhor para ele? Mas quantas vezes seu filho veio dizer para você, mas pai, é melhor para mim? Porque ele achava que era melhor. Mas você, como um bom pai, disse assim, não, não é melhor para você. Não é melhor para você, porque essa decisão não é a decisão que tu tenha para você. Não é a decisão que vai ser boa para você. Filhos, agora essa pergunta é só para os pais. Filhos, quantas vezes um pai disse para você, não faça, e você fez e deu errado? Eu também levanto a mão aqui, porque eu também sou pai hoje, mas sou filho. E lá atrás, quantas vezes o pai falou, não faça? Aí a gente acha que é o bambanzão, né? Já é adolescente, principalmente na época de adolescência, assim, o pai é antiquado. Quadrado, né? Quadrado. Ei, hoje, com 47 anos que faço no mês que vem, eu paro para pensar e lembrar quantos conselhos meu pai me deu, que se eu tivesse ouvido, muita coisa seria diferente na minha vida. Quantos? Mas sabe o que eu fiz? Tomei decisões. E algumas delas, meu pai me ajudou a resolver depois o problema que eu criei. E esse é o nosso problema. Sabe o que a gente vive fazendo? Pedindo para Deus resolver os problemas que a gente que cria. E algumas vezes até, a gente põe a culpa nele. Se Deus tivesse feito, não tinha dado errado. O Sandro fala, não faz mais, é que lembra o Costinha. Eu vou tentar lembrar disso. Às vezes a gente vai fazendo, e aí, ô Senhor, por que não abriu essa porta? É que a gente não sabe o que está depois da porta. Ele sabe. Ele sabe. Diga comigo, Deus sabe. O meu deitar. Diga, Deus sabe. O meu levantar. Diga então, Deus sabe tudo. Deus sabe o que é melhor. O nosso problema é que nós queremos decidir tudo sozinho. Não decida as coisas sozinho, decida em Deus, pelo poder da palavra, tenha alinhamento com a vontade dEle, decida em Deus aquilo que Ele direciona. Outra coisa importante para você entender, se Deus diz para você ir nessa direção, ei, vá, pastor, mas a direção está apertada, está difícil, estou tendo que passar de lado, está cheio de espinho, está machucando o pé, fique tranquilo, irmão, porque é a direção e daqui a pouco você vai comer o melhor dessa terra. Sabe qual é o problema? Que quem joga espinho no caminho para você passar não é Deus. Quem aperta o caminho para você passar não é Deus, é o inimigo que quer fazer você desistir daquilo que é bom de Deus para a sua vida. E muitas vezes, quando isso acontece na direção de Deus, nós desistimos e vamos para a nossa direção que parece mais à vontade, mais larga. Ei, não faça isso. Se Deus te deu uma direção e apertou, Deus vai abrir a porta. Se Deus te deu uma direção e ficou sem saída, fique tranquilo que a saída está chegando, o escape está chegando. Deus está chegando para mudar essa história, porque Ele é um Deus poderoso que tem tudo na sua mão. Pastor, mas eu perdi o controle. Deus ainda está no controle de tudo. Profetize isso para alguém, diga assim, ei, Deus está no controle. Aleluia. Deus ainda está no controle de tudo. Deus ainda está trabalhando no mais profundo daquilo que nós esperamos. E Ele está dizendo assim, se quiserdes, escolha alinhar. Se ouvirdes, intimidade. Comereis. Ele vai cuidar de tudo. O melhor dessa terra é o melhor que vem de Deus e não das coisas seculares somente.
Ei, procure aquilo que vem de Deus. Se aquilo que você está buscando vai te afastar de Deus, não vem de Deus. E eu não estou dizendo de culto, não, irmãos. Ah, lá vem o pastor dizer que se faltar do culto está em pecado. Não, não é isso. Estou falando de afastar de Deus. Porque às vezes tem pessoas que trabalham durante a semana e não conseguem estar no culto da quinta-feira aqui, mas está na presença de Deus. O trabalho dele não afasta ele de Deus, não esfria ele espiritualmente, não coloca ele na roda de escarnecedores. Não coloca. Está entendendo? Aproximar de Deus é convívio com Deus, em todos os lugares. O apóstolo Paulo fala assim, ore sem cessar. Orar sem cessar é estar aqui ligado com Deus, orando, falando todo momento. Não desconectar, não deixar o mundo desconectar você, empurrar você para fora da vontade. Não, esteja na vontade, saiba escolher o que é a vontade dEle. Porque o que Deus tem para você é um aperfeiçoamento para alcançar aquilo que é de melhor para a sua vida. Deus está aperfeiçoando a nossa vida, aperfeiçoando o nosso coração, aperfeiçoando aquilo que Ele tem para nós. E se muitas vezes nós recebemos alguns não, aceite. Se você às vezes não consegue alcançar aquilo que é a tua vontade, aceite, mas entenda, primeiro Deus, se Deus estiver no negócio, fique tranquilo, Ele vai dar uma reviravolta na sua vida e vai entrar com a providência que você espera. Diga comigo assim, Deus é Deus de reviravoltas. Diga, Deus é Deus de reviravoltas. Diga, onde Ele escolhe, faz milagre. Escolheu. Ele te escolheu. E aonde Ele escolhe, Ele faz milagres. Ah, mas Deus, sou tão pequeno. Eu lembro da vida de um homem que às vezes o pensamento de Deus é tão diferente a respeito do nosso pensamento. Uma vez eu preguei chamando ele de covarde. Gideão. Não é, Rodrigo? Não, foi covarde. Pegou o trigo e foi malhar no lagar. Olha eu pregando. Pegou todo o trigo, com medo dos midianitas, se escondeu no lagar para malhar o trigo. Deus olhou e falou assim, esse cara é corajoso. Enquanto ninguém está querendo malhar trigo, ele arrumou uma estratégia para malhar trigo. Vou chamar ele, escolher ele. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu chamava ele de covarde. Quem sou eu para discutir com Deus? Quando Deus aparece através do anjo do Senhor, diz para ele, ei, varão valoroso. E eu falando assim, o cara era covarde. Mas Deus está falando para mim que eu estava errado. Deus está dizendo assim, rapaz valoroso. Deus escolheu você para mudar a história dessa nação. Aquilo que parece que não é o que Deus escolhe para ser. Diga comigo, eu sou escolhido por um grande projeto. Diga, e esse grande projeto vai me levar a alcançar o que é bom, perfeito e agradável de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Ei, você é escolhido para um grande projeto e o projeto está só começando. Você está escolhido para um grande projeto e fique tranquilo, isso é só o início desse projeto. Ainda tem muita história para contar. Deus está escrevendo uma história fabulosa, maravilhosa a seu respeito. E muita gente vai ter que entender que a sua história é uma história perfeita, uma história agradável a Deus. Ei, fique tranquilo. Pastor, mas está difícil, fique tranquilo. Deus está escrevendo uma história aonde ninguém vai pôr defeito nela. Vão ter que dizer, Deus é na vida dela. Deus é na vida dele, Deus levantou, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem fez. Então entenda, Deus está trabalhando. Você crê nisso? Pergunta, irmão, diga assim, você crê nisso? Vamos crer. Uma posse. Uma posse. Interessante. Quando ele fala sobre quando nós recusamos ouvir o que é de Deus, nós abrimos uma palavra chamada brecha. Diga comigo, Deus entra quando é convidado. Diga, o diabo só precisa de uma brecha. Pastor, Deus só entra quando é convidado? Sim. Apocalipse capítulo 3
acho que 3:10. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu quantas vezes fiz apelo em culto ao ar livre. Irmãos, abra o seu coração, Jesus está batendo a porta. Mas quando você vai ver contexto mesmo, ele estava na porta da igreja, a igreja deixou ele para fora. Ele queria entrar na igreja. E ele estava propondo para a igreja uma ceia, algo maravilhoso para a igreja. Mas a igreja tinha que chamar ele para dentro. Então Jesus, ele entra onde ele é convidado. Agora o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Abriu uma brecha, ele entra. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Entrega o teu caminho mesmo de verdade ao Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo. Entrega as suas vontades na mão de Deus e consulta. É a tua vontade para mim? Deus vai cuidar de tudo. Ei, não fique andando na contramão de Deus, dando brecha. Pelo contrário, deixa o Espírito Santo que está em você, que sabe qual é a vontade de Deus. Ei, vou dizer algo para você. Você não sabe o seu amanhã, você não sabe o que vai acontecer até o final do ano sobre a sua vida, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele busca conhecimento naquilo que é escondido de Deus, diz Paulo. Ele desfruta daquilo que é profundo de Deus. Então ele conhece o que é o teu amanhã, ele conhece o que vai acontecer até o final do ano. Eu quero dizer algo para você. Quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, nós vamos ter o melhor trimestre da nossa história. Este ano de 2019 ainda vai terminar de uma forma diferente para você, para sua família, para a tua casa. Aquilo que você achava, não, vai dar errado, já deu errado, falta só 3 meses para acabar o ano. Ei, quem disse que Deus precisa desses 3 meses? Deus precisa de alinhamento, e Ele muda de um dia para o outro. É uma ligação, é uma interferência de Deus, é uma venda certa, é um propósito certo. Deus muda a tua história em uma semana, em um dia, em uma hora, se Ele quiser. Alinha, alinha, alinha. Ei, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Fique de pé junto comigo.